Fala meu amigo, fala minha amiga, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal. Eu me chamo Alan Torrecilhas, esse aqui é o desafio de 100 vídeos gravados em 100 dias, dia número 20. Ou seja, chegamos aí a 1/5 do desafio preenchido, cumprido. E isso é bem legal de ver como essa habilidade, de desenvolver com a câmera, desenvolver essa habilidade de conversar com a câmera, de conseguir olhar para a câmera, desenvolver uma conversa, um assunto, é algo que vem melhorando a cada dia graças a esse desafio, que era algo que me deixava com muito desconforto no início. Eu realmente travava. E é justamente nesse ponto que eu quero tocar hoje. Eu senti que gravar os conteúdos estava começando a me trazer um pouco de ansiedade, a me gerar um pouco de ansiedade. E aí entra um ponto bem legal que eu quero destacar, que às vezes a pessoa pensa que ela é ansiosa, ela tem ansiedade, e não é isso que acontece. Na verdade, são sempre situações que geram ansiedade na pessoa. Então é como se fossem alguns gatilhos, algumas situações que são gatilhos para que a pessoa comece a ter sintomas de ansiedade, mas não é a pessoa que é assim. Então aí a gente já começa a entender um pouco mais sobre isso. Eu não sou nenhum especialista no assunto, obviamente, eu sou uma pessoa que apenas começou a ter sintomas de ansiedade no ano passado e comecei em 2023, na verdade. Foi em 2023, final de 2023, comecei a tratar e fui entendendo e aprimorando, vamos dizer assim, a forma de eu enxergar esse transtorno. Então, com o tempo, eu fui entendendo o que gerava ansiedade, o que causava ansiedade, quais eram os sintomas da ansiedade e fui aprendendo a dar nome também para isso. Que é muito importante você aprender a dar nome para o que você está sentindo. Mas essa conversa aqui não é para falar sobre ansiedade em si, É para falar sobre o que começou a me causar ansiedade, voltado aqui para o desafio de 100 vídeos em 100 dias. Então, eu notei que com o tempo, eu fui começando com os dias ali, Porque todos os dias eu estou gravando um vídeo. E aí no início eu pensei, puxa, eu vou gravar um vídeo no formato de conversa, no formato tranquilo, no formato que seja agradável tanto para eu gravar, quanto para quem está assistindo também. Para a pessoa se sentir aqui no ambiente, se sentir como se de fato estivesse trocando uma ideia aqui comigo. E começou assim, começou sendo algo despretensioso, vamos chamar. Mas com o decorrer dos dias eu comecei a tentar elaborar mais isso. Eu comecei a tentar deixar isso mais profissional, vamos dizer assim. E esse foi o meu grande problema, esse foi o grande erro. Porque ao começar a fazer isso, eu automaticamente tive que pensar demais nos temas. Então comecei a pensar muito nos temas, fiquei procurando o que eu precisava compartilhar, em vez de simplesmente documentar a jornada aqui, documentar o que estava sendo feito. E isso foi deixando essa produção um pouco mais difícil, foi deixando a produção de conteúdo aqui, a produção dos vídeos mais difícil. E o problema não é esse, o problema não é você ir tornando as coisas mais difíceis e você fazer as coisas mais difíceis, fazer aquilo que te deixa desconfortável. O problema é você fazer isso a ponto de ficar pensando só nisso. E foi esse o problema. Foi trazer uma carga muito maior do que era necessário nesse momento. E isso foi o que começou a gerar esses sintomas de ansiedade. E eu estou compartilhando aqui por quê? Porque foi um fato que aconteceu e está relacionado aqui ao desafio de gravar 100 vídeos em 100 dias. E como eu me propus a trazer o que estava dando certo e o que não estava dando certo aqui para os vídeos sobre esse desafio, eu resolvi trazer isso aqui também. Mas já quero deixar claro que não é questão não é estar se vitimando ou não é estar criando desculpas nem nada disso, porque eu consegui resolver isso. Isso daqui aconteceu alguns dias atrás. Eu simplesmente anotei porque o que eu estava sentindo e estou compartilhando agora. Nesse decorrer dos dias eu já resolvi isso e as coisas voltaram a melhorar. E é isso que eu quero compartilhar. Eu quero mostrar para você o meu olhar que eu tenho sobre quando essas situações acontecem e como eu consigo resolver isso. Tirando esses sintomas de ansiedade, tirando essas reações físicas que a gente acaba tendo no corpo. Se você já teve alguma ansiedade é real, tá? Não estou falando aqui sobre você ficar um pouco ansioso, esperando por alguma coisa que vai acontecer, sabe aquela empolgação. Empolgação é diferente de ansiedade, tá? Então, ansiedade é uma coisa bem mais séria e crítica que merece um olhar e uma atenção muito maior. Então, deixou de ser apenas eu estar vindo aqui, ligando a câmera e falando com a câmera aqui e passando meus pensamentos, minhas ideias. Deixou de ser isso. E no momento que deixou de ser essa conversa, no momento que deixou de ser isso despretensioso, foi onde começou a se tornar um peso. E é esse que é o grande problema.
Então, quando eu aprimorei o roteiro em 3 etapas, ficou mais fácil para eu vir aqui falar, compartilhar, elaborar, estruturar a ideia. Mas notei que eu comecei a escrever demais, eu comecei a gerar muitos detalhes, comecei a tentar elaborar demais, maquiar demais as coisas, e foi isso que foi me causando cada vez mais essa sensação de precisar pensar mais no tema, precisar melhorar ainda mais o tema, entende? Isso eu já notei que era uma reação da ansiedade. Por quê? Deixou de ser uma ideia que eu vinha, anotava e deixava ela ali. E passou a ser um roteiro, onde eu ficava toda hora vindo aqui, olhando, prestando atenção, mudando alguma palavra, anotando alguma frase diferente, pensando em algo mais para ser dito, pensando em como melhorar ainda mais isso, e ficar atrelado só pensando nisso foi onde começou a gerar essa ansiedade. Então eu notei que a minha ansiedade, ela não é minha. A ansiedade que é causada por algumas ações, por alguns gatilhos, ela acontece em mim da seguinte maneira. Geralmente é à noite, quando eu sento ali no sofá para ver uma TV, alguma coisa assim, ou é antes de dormir, quando eu me deito ali, onde começo a ter as reações também. Então eu sei que isso acontece, e quando isso começa a acontecer, eu sei que tem algum problema no meu dia a dia que está causando isso. E aí é onde eu começo a prestar atenção no meu dia a dia. Então o que eu fiz? Eu simplesmente comecei a pensar, tá, o meu dia, minha rotina tá boa, o meu trabalho tá bom, já tem alguns meses que eu estou ajustando tudo isso para ser algo mais leve, vamos dizer assim, algo que esteja encaixado mais no que eu quero para mim. E o que eu comecei a fazer recentemente, que pode ter trazido novamente essas reações. A primeira coisa que eu fiz foi pensar nisso. E aí eu notei que foi os vídeos. Só que o que acontece? No início dos vídeos eu estava empolgado, é diferente de estar ansioso. Então eu não estava sentindo nada disso. E com o passar, depois do dia 10 mais ou menos, foi onde começou a gerar alguma certa ansiedade. E o que eu fiz para resolver isso foi começar a prestar atenção. Então eu pensei, tá, o que eu mudei nesse início que pudesse começar a causar essa ansiedade? E aí eu notei que foi justamente esse acerto no roteiro, foi essa criação do roteiro. Tentar elaborar demais o tema, tentar maquiar demais o tema, deixar ele mais profissional, tentar trazer mais, tentar melhorar de fato. Só que era algo que não tinha necessidade agora. E foi bom porque eu consegui notar isso, reparar que era isso e comecei a ajustar isso. Então, isso me deixou mais, até mesmo reflexivo. Por quê? Eu até anotei aqui, ó, deixou de ser um registro de evolução e passou a ser uma cópia dos vídeos em alta. Por quê? Nessa necessidade de eu começar a pensar mais sobre os temas, eu me vi buscando temas relevantes, tentando buscar temas mais relevantes, temas que já estavam validados aqui no YouTube. Ou seja, vídeos que já estavam dando muito certo, ideias que já estavam dando muito certo, títulos que já estavam dando muito certo, temas que já estavam dando muito certo, thumbs ali que já estavam funcionando, com muitas visualizações, e tudo isso fez eu começar a buscar desenfreadamente esses temas. E aí que eu acabei adotando isso. Deixou de ser uma evolução e passou a ser uma cópia dos vídeos em alta. O que eu entendi já sobre essa questão da ansiedade? Ela acaba pegando as pessoas quando as pessoas tentam mudar quem elas são pelo que elas estão vendo das outras pessoas ali ao seu redor. Vamos ver se eu consigo melhorar ainda mais esse entendimento aqui. Dando um exemplo. Você perde a sua personalidade e isso gera ansiedade em você quando você começa a olhar para fora, a olhar apenas o que as outras pessoas estão fazendo e achar que o que elas estão fazendo é o melhor para a sua vida. É o mais certo. É o que vai funcionar. E aí quando você começa a fazer isso, você perde a sua personalidade, você perde quem você é, tentando se encaixar na vida de outras pessoas. E aí você começa a ver que isso não está resolvendo também, não está adiantando. E é isso que começa a te gerar ansiedade. É isso que começa a te trazer essa ideia de que você precisa melhorar ainda mais, precisa fazer ainda mais. Isso não está funcionando, então preciso de outras coisas, preciso de mais coisas, preciso que a vida se torne aquela outra vida da pessoa. Você precisa que a sua vida se torne a vida que você está assistindo, a vida que você está vendo. E nesse momento você começa a gerar mais ansiedade. Por isso que eu anotei isso. Deixa de ser uma evolução e passou a ser uma cópia dos vídeos em alta. É uma necessidade pela busca dos assuntos que os outros querem ouvir. Vídeos já produzidos, em vez de assuntos que eu quero abordar. Eu notei isso aqui também. Ou seja, deixou de ser, como eu disse, uma documentação e passou a ser simplesmente uma cópia dos vídeos que estavam em alta já. Se esses vídeos estavam em alta, automaticamente eram vídeos que as pessoas querem assistir. E aí que está o grande problema e o grande desafio de você utilizar as redes sociais. Você para de
criar algo seu, criar algo próprio, para criar algo simplesmente pelo fato do que as outras pessoas querem assistir. E se não começa a dar certo, ou seja, se você começa a fazer o que as outras pessoas querem assistir, na sua percepção, e simplesmente deixa de lado aquilo que você realmente quer, é aí onde você perde a sua personalidade e começa a atrair essa ansiedade para você. E por isso que eu comecei a refletir sobre isso. Eu falei, puxa, deixou de ser eu para ser uma cópia. Deixou de ser algo reflexivo, deixou de ser algo das minhas ideias, das coisas que eu estava criando, para se tornar uma cópia do que já havia sido criado. E por isso que eu reforço, o grande problema das redes sociais é esse. É a gente começar a consumir demais conteúdo, é a gente começar a achar que as outras pessoas já trilharam esse caminho com muitos likes, muitos seguidores, muitas curtidas, muitos comentários, muito engajamento, muitas visualizações, e tentar se basear apenas nisso para começar aqui na internet, para começar a trazer conteúdo aqui também. E quando você começa a fazer isso, é onde você se perde. Foi justamente isso que eu entendi. Eu falei, opa, vamos parar por aí. O que eu preciso fazer é voltar. Então eu entendi isso no momento em que me vi assistindo esses vídeos, coisas que eu nunca fiz. Eu simplesmente vim aqui, anotava um tema e começava a fazer os vídeos. Então eu percebi e falei, tá, ok, eu preciso parar por aqui, dar um passo atrás novamente, agora que eu entendi o que estava acontecendo, e simplesmente voltar a criar os vídeos da forma que eu estava fazendo no início. Vou fazer esse teste para ver se isso vai funcionar. E desde então eu comecei a fazer isso novamente. Como eu disse, essa anotação aqui, ela já tem aí talvez uns 7 dias que eu fiz. Porque eu vou anotando ideias de temas para vir trazendo nos próximos vídeos. Então esse daqui é o vídeo número 20, mas eu já tenho aqui anotado temas até o dia 27. Mas aí que entra um ponto bem diferente. Eu quero até mostrar aqui para você entender isso que eu estou dizendo. Tenho certeza que vai ficar mais claro aqui. Vou pegar aqui o celular para te mostrar. Então tá aqui. Tá vendo? Esse daqui é o vídeo de hoje. Deixa eu voltar aqui. Cadê? Aqui, ó. Então tá aqui, ó. Esse aqui é o vídeo de hoje. Olha só a quantidade de anotação que ele teve. Tá vendo? Olha só os vídeos de antes, do dia 19. Também teve muita. Esse daqui não teve muita, foi apenas algumas coisas, porque eu já havia ajustado também. Mas olha só, aqui teve também um ajuste que eu fiz. Olha só esse daqui. Olha a quantidade desse daqui, vídeo do dia 16. Entende? Isso daqui começou a me causar esse problema. Olha esse daqui. Olha a quantidade. Isso daqui é só para um vídeo, ó. Ó, tudo isso. Até aqui em cima. Então, o que eu entendi no momento que eu vi que era esse o problema? Eu comecei a trazer de novo apenas algumas frases, algumas ideias para os vídeos. Então, você já vai ter uma ideia do que vai vir aí para frente, ó. Então, aqui é um vídeo, ó, aqui já é outro vídeo com apenas uma frase. Ó, aqui já é outro vídeo com apenas 4 frases aí. Ó, aqui já é outro vídeo com apenas 2 frases. Entendeu? Ó, um outro vídeo aqui com apenas uma frase. Então, dessa forma... Deixa eu voltar aqui, espero que tenha ficado bom aí o ângulo agora. Então, dessa forma, eu entendi que eu conseguia voltar a ter a criação de conteúdo mais leve e deixar para pensar no conteúdo no momento que fosse oportuno, no momento que fosse necessário, no momento que eu inicio aqui a gravação. Esse é o momento que eu devo começar a pensar aqui no conteúdo. Ah, Alan, mas assim você não está se preparando, você não está se importando. Não, não é isso. As coisas vão melhorar gradativamente. Só que você precisa entender qual é o seu cenário para você começar a melhorar isso com o tempo. Não adianta você ouvir aqui, você assistir esse vídeo, por exemplo, ou o vídeo onde eu falo para você fazer um roteiro, e você fala, beleza, eu vou começar aqui então a criar um roteiro. E tentar simplesmente se encaixar a algo que outra pessoa está dizendo. Você precisa encontrar o que vai ser melhor para você. Você precisa encontrar aquilo que é natural para você agora, e com o tempo você vai melhorando isso que você já tem, isso que já faz parte de você. E assim que você não perde sua personalidade, assim que você não vai acabar gerando mais ansiedade para você. Porque você está fazendo algo natural, está fazendo algo que é mais fácil para você. E você vai melhorando e ajustando isso com o decorrer dos dias. Conforme você vai se sentindo mais familiarizado com a situação, você vai aumentando a sua zona de conforto, expandindo a sua zona de conforto e pegando essas áreas onde você se sente desconfortável. Então, foi isso que eu fiz, melhorou muito, me ajudou muito, e eu senti que os vídeos ficaram muito mais leves e voltou novamente a ser esse bate-papo, voltou a ser essa conversa aqui com você. Então, espero que se você sentiu em algum momento aí na sua vida esses sintomas de ansiedade, trate com um profissional.
mas comece a fazer também essa autoanálise, porque foi justamente isso que o psicólogo me passou. Ele disse para eu começar a entender o que estava acontecendo e começar a dar nome aos sentidos, aos sentimentos, aos sintomas. A partir do momento que eu comecei a fazer isso, foi onde eu entendi que, opa, eu consigo moldar isso também. É algo simplesmente... são reações que vêm externamente e o meu corpo ele já está sobrecarregado e ele começa a reagir a essas reações, a reagir a essas situações. Então, no momento que você entende que é isso que acontece, você sabe que você pode também mudar o que está acontecendo externamente para isso não afetar novamente você interno. Então, foi isso que eu fiz e me ajudou muito. Nos próximos vídeos você vai ver que se tornaram bem mais um bate-papo novamente. Alguns vídeos anteriores, se você voltar, você também já vai perceber isso, principalmente os vídeos que eu estou andando na praia, gravando ali na praia. Ficou muito mais fácil de ser feito e muito mais leve também. E assim fica mais natural e mais verdadeiro, que é isso que é o principal. Eu acho que eu vou até trazer um vídeo sobre isso, sobre como a gente perde a nossa personalidade tentando se encaixar na vida dos outros. Porque tudo isso que eu passei nos últimos 2 anos foi por causa disso. Foi porque eu tentei me encaixar numa realidade que não era a minha. Então é isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. E a gente se vê aí no próximo vídeo. Valeu!